quem quer que seja, aonde quer que esteja, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse pequeno e abençoado canal. Meu nome é Wesley Pablo e hoje trago para vocês mais um vídeo da playlist História do Ocultismo. O personagem que eu trago hoje, o protagonista da história, por assim dizer, na verdade não é um, né? São dois. É impossível falar de um e não falar do outro. Ele é bastante conhecido, porém existe um mistério em toda a história desse cara aí. E a grande questão é se de fato ele ou eles existiram de fato, né? Como vocês já viram na capa do vídeo aí, nós vamos falar hoje sobre o famoso Mago Merlin. E já quero adiantar para vocês, sim, o Mago Merlin existiu. Eu já ouvi tanto, mas já ouvi tanto da boca de tanta gente que o Mago Merlin era uma lenda. Mas acontece, pessoal, que os contos ali, né, que construíram a história entre Mago Merlin, Rei Arthur ali, eram sim, envolvidos por muitas lendas ali, né? Então ficou aquela dúvida, né, se ele era real ou não. Bom, então hoje nós vamos falar sobre esse assunto super, hiper interessante, né? Vem comigo, o seu nome verdadeiro, né, provavelmente era uma forma modificada de Ambrósio, isso é o que já se sabe, né? Ele, com certeza, pessoal, nunca conheceu ali o obstinado chefe militar romano-britânico, hoje lembrado como Rei Arthur, né? Mas o feiticeiro Merlin foi, sim, uma pessoa real. Lembrando, sobre o Merlin ser uma pessoa real, não tem dúvida, ele existiu de fato. Agora, a grande discussão que ainda prevalece, e acredito eu que pelo andar da carruagem vai demorar muito a ser desvendada, é se o Rei Arthur existiu. Pasmem, né? Eu achava que o Rei Arthur era real e o Merlin não, né? Bom, vivendo e aprendendo, né? O Mago Merlin viveu nas terras baixas da Escócia no século VI. E fragmentos ali de sua biografia resistiram por tempo suficiente para serem costurados em um romance, né? Pelo autor medieval Godofredo de Monmouth, ou seja, o clérigo Godofredo que escreveu a história ali entre Rei Arthur, Mago Merlin e tal. Para vocês verem como o Mago Merlin, a história dele foi sólida e conhecida durante muitos séculos após a existência dele, veja na tela essa gravura que eu estou colocando aí, ó. Esse é um desenho de Merlin retirado, pessoal, da Crônica de Nuremberg, que é uma história mundial e paráfrase da Bíblia, né? Bíblica ali, né? Escrita por Hartmann, né? E foi publicada no ano de 1493, ou seja, mais ou menos 900 anos após a existência do Mago Merlin. Então veja como que durou toda essa história, todo esse reconhecimento, né, da importância desse Merlin. Bom, a Bretanha do século VI estava devastada pela guerra. Guerreiros saxônicos oriundos do que hoje é ali a costa noroeste da Alemanha, haviam sido chamados para servir como forças mercenárias naquele local, somente para se voltarem contra os seus próprios patrões e conquistarem territórios para si próprios. O povo britânico não foi capaz de se unir contra os saxões por diversos motivos, né? Incluindo, claro, os conflitos religiosos que dividiam os cristãos e os pagãos, né? E os colocavam o quê? Em guerra uns contra os outros. Eles não conseguiram encontrar o meio termo. Você vê, naquela época, religião diferente, ou crença e não crença, não tinha conversa não. O pau quebrava, né? Bom, em 573, na Batalha de Arderydd, o último soberano pagão da Bretanha, ao sul das Terras Altas, foi derrotado e morto por um exército cristão. O nome dele era Gwendolau. Era o nome desse rei, né? Gwendolau. E o Merlin original, ali, o Merlin da vida real, era o poeta da sua corte e muito provavelmente o seu sacerdote druida. E ao que consta na história, um sacerdote druida de primeira linha, top e muito poderoso e muito famoso. Tanto que, como já expliquei para vocês nesse vídeo, a fama dele durou quase 1000 anos, até quase 1000 anos depois desses tempos aqui, né? E até hoje estamos falando do Merlin. Só que o que acontece? Godofredo de Monmouth pegou a fama desse Merlin, juntou com o Rei Arthur ali e fez uma história fictícia,
né? Então o que é mais conhecido para nós hoje é essa história fictícia. Mas até quase 1000 anos depois da existência de Merlin, vinha assim a fama histórica de sacerdote druida que ele era, né? A elegia de Merlin para o Rei Caído está entre os mais antigos poemas sobreviventes, então, da língua galesa. E é justamente o que eu acabei de explicar para vocês, a importância desse cabra, né? Como a história de Merlin acabou ligada, então, ali ao conjunto de narrativas em torno do Rei Arthur, é difícil dizer. Provavelmente tem a ver com Godofredo de Monmouth. Mas coisas assim aconteceram muitas vezes na história das lendas. Uma vez preso aos imensamente populares contos arturianos ali, porém, Merlin logo se tornou o arquétipo que serviu de base para moldar a maioria dos feiticeiros de tempos posteriores. E as profecias escritas sob seu nome por autores laboriosos se tornaram tão populares na Idade Média como são hoje as previsões de Nostradamus. Então, além de famoso por ser um grande sacerdote druida, o mago Merlin lançou muitas profecias que foram contadas séculos e séculos posteriores, sem contar que o arquétipo de feiticeiro, né, foi lançado por ele também e dura até os dias de hoje. Hoje em dia tem gente que é muito fã aí do mago Merlin, né, e que pratica magia. Bom, pessoal, sempre de maneira sucinta, eu trago nessa playlist alguma história e oferecendo para vocês a possibilidade de vocês mesmos agora aprofundarem, caso queiram conhecer em mais profundidade esses assuntos, né? Então trouxe hoje para vocês então a história, né, pelo menos parcial, como já disse, de uma maneira sucinta, né, do famoso Mago Merlin. E lembrando, Mago Merlin sim existiu. Agora, a grande discussão é se o Rei Arthur de fato existiu. Essa discussão acho que vai longe, hein? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, dê o like, o canal está crescendo, estou muito satisfeito com o crescimento desse canal, então dê o like aí para ajudar, dê um comentário, ainda que seja deixar um tininozinho ali, ó, no comentário aí para ajudar também o YouTube a entender que esse canal é importante para você. Já já eu volto trazendo mais vídeos desse tipo. Um beijo no coração, fiquem com Hashem, nosso Deus, tchau, tchau.